boa tarde, amadas, graça e paz a todas vocês, né? Que bom, né? A gente poder continuar aqui no nosso secreto, porque é no nosso secreto, né? Que o Senhor vai falando ao nosso coração, vai testificando coisas, vai nos trazendo revelação e vai nos ensinando como a gente pode agir segundo o movimento de Deus. Isso é maravilhoso. Né? Então, vamos voltar para o nosso livro. A gente está na página 28 hoje e nós vamos até a 33, tá bom? Tem uma parte que eu já li, né, no outro vídeo, então eu vou continuar da onde a gente parou lá, tá bom? Esse cuidado não diz respeito apenas à vida doméstica, mas pode se revelar de maneira parecida com nossa caminhada cristã. Afinal, são os fundamentos de uma casa que compõem uma estrutura sólida e a sustentam em meio à tempestade, não as paredes. Então, aqui ele está falando, né, do alicerce, que tudo que a gente vai fazer tem que ser alicerçado no Senhor. Nos dias de adversidade, não são as práticas religiosas ou o reconhecimento público que nos mantém firmes, e sim os atos de devoção, sacrifício e renúncia que acontecem em segredo, né? Então, não vai ser com as armas humanas que nós vamos vencer, mas sim daquelas que nós recebemos em segredo, né? Que ali onde a gente teve sacrifício, a gente teve renúncia, é assim que o Senhor vai nos equipar. A generosidade que ninguém vê, as fervorosas orações que fazemos nas madrugadas, a dedicação silenciosa, os jejuns desconhecidos, essas são as vigas invisíveis que nos sustentam, né? Então, se a gente passa sem nada disso aqui, então a gente simplesmente está passando por nada. Por quê? Né? Nós temos que ter orações, mas não são aquelas orações repetitivas, né? Que o Senhor mesmo fala que a gente não deve usar, né? A nossa dedicação em silêncio, né? Tem muitas coisas que as pessoas não sabem que a gente faz por detrás, não sabem e nem precisa fazer. Quando Deus quer que exponha alguma coisa, Ele mesmo vai falar, né? Quando nas madrugadas, né? Às vezes na menopausa a gente reclama muito que a gente acorda, não dorme à noite, mas aí, vamos tirar esse tempo para orar para Deus. Não tem o que a gente fazer em relação a tudo isso, né? A gente só tem que pensar nas coisas do reino. Há um conceito na engenharia que funciona como uma ótima metáfora para a obra divina. O cálculo que é feito antes de se construir bases ocultas capazes de suportar grandes estruturas. Quando Deus projeta algo grandioso para a vida de alguém, ele se dedica primeiro a enrijecer os fundamentos. Ele faz, não somos nós que fazemos, mas é ele que faz. E para enrijecer, né, aqui os fundamentos, nós precisamos passar por processos. E aí é aquilo, ou a gente passa nas mãos de Deus pelo aquele processo, né, e fala, Senhor, faz tudo o que o Senhor tem que fazer, ou vai ser de pouquinho em pouquinho, porque a gente não deixa, né? Minha oração nesses dias tem sido essa, Senhor, faz tudo o que o Senhor tem que fazer, né? Rala até o último, Senhor, porque eu desejo de todo o meu coração, né, sair refinada para o Senhor. Eu não quero mais passar por essa luta, eu não quero mais passar nessa batalha, não quero mais voltar a essa mesma situação, Senhor. Então me rala por inteiro, mas me faz ser aprovada pelo Senhor. Podemos perceber esse processo no próprio Cristo, que viveu 3 anos intensos de ministério, mas preparou-se longe dos olhares da multidão por cerca de 30 anos. Esse é o nosso Jesus. Né? Então, às vezes, a gente quer de uma hora para outra ser levantado para fazer coisas, enquanto, peraí, Jesus foi moldado pelo Pai durante 30 anos, para que exercesse 3 anos de ministério intenso, né? Eu tenho falado muito nesses dias, né, que temos passado por um intensivão diante do Senhor. Se nós não nos atentarmos a isso e falar, Senhor, estamos aqui, isso vai passar. E aquelas mazelas, aquelas coisas que vivem enrustidas nas nossas vidas, vai permanecer e daqui a um tempo volta novamente. Moisés, que conduziu os israelitas à libertação do Egito, guiou-os pelo deserto e foi responsável por transmitir as leis divinas. Passou cerca de 8 décadas sendo moldado para liderar. 80 anos sendo moldado. Será que nós não precisamos dessa moldagem, se assim pode se falar? Eu preciso ser moldada.
E só Deus sabe quantos anos ele precisa exatamente para me moldar, né? Quem sou eu para falar de mim ou da vida de outra pessoa? "Ah, essa daí não foi moldada ainda." Olha, cada um sabe da sua vida, cada um vai ser moldado conforme é a sua entrega diante de Deus. Isso significa que o investimento do Senhor em nossos fundamentos é um grande indício de que realmente importa. No fundo, podemos até ansiar por aplausos, reconhecimento e notoriedade pública. Contudo, é naquilo que só Deus vê que reside o verdadeiro valor, né? Então, Deus, ele sabe de tudo, né? É onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas. Então, não adianta querer não mostrar para ele, né? Ele sabe de tudo. Quanto mais a gente mostra e entende que Deus já sabe, que ele tem a única maneira certa de nos moldar, tudo fica mais fácil. Ele nos convida ao lugar secreto e garante uma recompensa a quem aceitar esse chamado. O texto bíblico não esclarece que prêmio seria esse. Eu, porém, arrisco dizer que a recompensa seja o próprio Deus. Ele é o centro do secreto. Ele é quem de fato importa. A cada dia que busco sua face, percebo que o Senhor é suficiente. Sua presença é a maior recompensa que poderíamos receber, né? Não tem nada melhor do que você sentir a presença do Senhor, né? Onde você quer que esteja, mas sentir que Ele está ali com você. E é isso que a gente precisa, essa é a nossa maior recompensa, porque a própria palavra nos diz isso: buscar em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós vamos ter bônus, né? Coisas que o Senhor vai nos dando, mas que em primeiro lugar o nosso coração está na busca constante, diária por Ele. Como se não bastasse, no secreto, Deus também renova nossas forças, derrama sobre nós o seu amor e compartilha conosco uma paz que excede qualquer compreensão e uma alegria sem fim, né? Como eu falei, no secreto a gente entra para ouvir Deus falar, para que a gente possa falar, para contar as nossas situações para Ele, mas sempre saímos desse lugar em paz, independente das circunstâncias, se elas foram mudadas ou não, porque a paz que excede todo entendimento só Cristo pode nos dar. Ele traz respostas na hora certa ou o silêncio, quando temos de esperar e confiar. Por outro lado, não é incomum muitas se sentirem despreparadas ou indignas para essa jornada de intimidade. Quem sabe você se enxergue como o profeta Isaías, que diante da presença majestosa e santa do Senhor gritou: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." Quando estamos perante a santidade, grandeza e imponência do nosso Deus, ficamos perplexas e até sem saber muito bem como agir. Felizmente, Deus não contava com as credenciais de Isaías e não conta com as nossas, né? É aquilo, o Deus é um Deus que ele vê o nosso interior, não o nosso exterior. E mais ainda, ele vê que aonde nós não somos capazes, é aí que ele vai agir e mostrar qual é a capacitação que vem dele. Acho linda a continuação desse capítulo e como ela nos traz esperança. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com tenaz, né? Então, aqui o que ele fala? Ai de mim, porque eu tenho lábios impuros, eu falo coisas que eu não quero falar. E o Senhor envia exatamente para ele do que ele precisava, né? Fala que esse anjo ele trouxe diretamente do altar, né? Uma brasa, uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: "Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado está perdoado." Não importa como nos achegamos até a presença do Senhor, pois se nos arrependemos, Ele é poderoso para remover a culpa, perdoar os nossos pecados e nos restaurar, né? Então, é aquilo, é reconhecer, pecou. Se pecou, pecou, pede perdão para Deus, se arrepende e ouve direção do Senhor. Olha, se o Senhor está pedindo que você vá até a pessoa que você pecou, vá também, se reconcilie, né? Não deixe que Satanás faça esse tipo de bagunça no nosso meio, né? Mas o Senhor é tão simples, né? Se arrepender. Às vezes é mais fácil pessoas irem se arrepender com pessoas do que se arrepender diante de Deus. E olha, eu falo: Senhor, se tem algo, o Senhor traz a luz,
Traz porque eu quero entender, eu quero progredir, avançar naquilo que o Senhor está me dando para a minha vida. Só que se existem empecilhos, que o Senhor me mostre, para que eu não fique enganando a mim mesma, porque o Senhor eu não engano. Talvez você não seja, talvez você não se veja como alguém com o passaporte certo para estar no lugar certo. Pode até pensar que esse é um espaço reservado apenas para mulheres mais espirituais e mais maduras. Quem sabe não se sinta digna ao se lembrar do seu passado ou até mesmo da condição atual, né? Então, o que a gente já passou, às vezes vai vir à tona novamente, mas sobre a mão poderosa de Deus não é acusação. É sim para que a gente testemunhe o que aconteceu na nossa vida e o que Deus transformou ali, como Deus agiu, né? Então a gente não tem que ficar lembrando de coisas do passado com peso, né? Já se arrependeu, pediu perdão? Amém. Agora é daqui para frente, é avançar, é alargar a tenda. Ou pode ser que esteja vivendo uma nova fase no momento e já não seja capaz de conciliar o mesmo estilo de vida com Deus que estava acostumado há alguns anos. E isso tenha trazido culpa e peso. Então, quer dizer, é impossível hoje que a gente continue a fazer as mesmas coisas que fazia lá atrás, né? Que nem eu na minha idade, né? A primeira coisa que eu fui no meu ginecologista, quando eu passei na menopausa, ele falou assim: olha, André, você está entrando numa nova fase e daqui para frente é outra vida, né? Você tem que se acostumar com isso. E nesse primeiro momento eu falei, nossa, o que será que ele está querendo dizer, né? E depois, no secreto com Deus, Deus falou assim: olha, eu tenho uma nova vida para você depois dessa fase da menopausa, mas é uma vida nova, não se compara com o que você viveu na agilidade, na correria, no fazer, não é, né? Eu preciso de você muito mais próxima agora, né? A palavra do Senhor fala que as mais velhas ensinariam as mais novas, então eu falei, Senhor, amém, eu estou pronta para essa vida nova que o Senhor tem para mim. Porque senão eu vou ficar pensando no que eu fazia, do que eu não faço mais, né? E não, eu sou super feliz de ser quem eu sou hoje, né? De ter as rugas que eu já tenho, os cabelos brancos que eu já tenho, o meu físico. Aleluia! Eu nunca fui tão grata a Deus pela minha situação no meu físico, no meu emocional, porque o Senhor tem me moldado a cada dia para a glória dele. E esse alicerce que ele tem formado em nossas vidas é o que vai resultar lá na frente, o que vai sair para a glória dele. É possível até que na sua rotina esteja preenchida com uma lista infindável de afazeres e horários apertados, demandas do lar, cuidados com o marido e os filhos, compromissos ministeriais ou até profissionais e acadêmicos. Se a gente não tomar cuidado, né, é aquela agenda lotada, entupida, que não tem tempo para nada. Seja qual for o cenário, acredite, você nunca terá as credenciais perfeitas, não tem jeito. Suas próprias capacidades jamais serão o bastante, jamais, né? Como Salomão deixou registrado no livro de Eclesiastes, é correr atrás do vento. A gente precisa aprender a correr para o secreto com o Senhor e ali ouvir a direção que o Senhor dá para que a gente possa continuar. Eu me lembro das incontáveis vezes que orei angustiada, dizendo que não era capaz, que não conseguiria ter esse tempo com Deus e que meus devocionais e meu relacionamento com Ele eram rasos. Né? A gente ouve muito a pessoa falar assim: oh, mas como você consegue fazer isso? Porque eu me distraio, eu estou lendo a Bíblia, de repente minha cabeça está vagando. Isso é disciplina, é constância e colocar dentro do coração que isso é prioridade na nossa vida, buscar Ele diariamente. Foi quando percebi o Pai me chamando para o secreto, do jeito que eu me encontrava. Então, né, em meio a louças e fraldas por lavar, o Senhor me achou e me entregou uma carta com meu nome. Abri o envelope e aceitei o convite que mudou a minha vida para sempre. Pela graça de Deus, pouco a pouco ele me mostrou o que realmente importava. A presença dele era suficiente para cobrir as minhas falhas. Então, se a gente for pensar que a gente vai ter o tempo perfeito, a hora perfeita, o dia perfeito para poder estar no secreto do Senhor, a gente está completamente enganada.
né? A gente tem que estar diante desse lugar, estando atarefada ou não, a gente só tem que pôr lá no topo da nossa lista, que a prioridade é estar no secreto do Senhor, ouvindo do Senhor, porque durante todo o nosso tempo, o nosso dia, a gente vai ter que usar a palavra do Senhor, a gente vai ter que usar armas que Ele nos dá, Ele vai nos usar para alcançar outras vidas, então a gente tem que passar por esse lugar todos os dias. Né? Eu vejo assim, como se fosse uma portinha que você entra ali, aí você se equipa, ouve de Deus e sai dali, né? Em mansidão, calmaria, com paz, né? E com direções, principalmente direções. No secreto, ele não estava preocupado com as minhas habilidades, com a minha reputação diante das pessoas, ou até mesmo com a falta do lugar ideal para para me derramar aos pés. Tudo o que ele desejava era, e ainda é, a rendição total. Então, às vezes a gente fala, eu tenho um lugar lá, um lugar secreto, onde eu colo minhas coisas, eu tenho um quartinho, tenho uma salinha, e às vezes a gente fica procurando esse lugar. Enquanto o lugar secreto é nós que fazemos com o nosso Deus, né? Nós que temos esse momento com o Senhor, aonde quer que seja, mas nós temos esse lugar secreto com o Senhor, aonde Ele vai simplesmente orar para o nosso coração e falar: olha, ali eu encontro um coração rendido, e isso é tudo que o Senhor quer da nossa vida. Imagino que, assim como eu, não tenham sido poucas as vezes que você, ao buscar ao Senhor, acabou olhando para suas limitações. Oro para que essas palavras sejam como uma carta de Deus com o seu nome e a encorajem a aceitar esse convite também, apesar de suas fraquezas, escolha focar no que realmente importa, o próprio Deus. Não vamos olhar para nós mesmos, porque se a gente for olhar, a gente vai achar um monte de falha, um monte de fraqueza. Vamos olhar para o nosso Senhor e deixar que Ele nos capacite. É sobre Ele. Ele deseja se revelar a você. A proposta do Senhor para a sua e para a sua, para a sua e para a minha vida é uma jornada de descobertas, alinhada à sua essência e ao chamado que Ele nos faz. Sei que há momentos em que nos sentimos perdidas na fé. Faz parte, a caminhada cristã tem altos e baixos, picos e vales, são horas de pé no acelerador e outras de pé no freio e na quietude. Algumas vezes, quando estamos em cima da montanha, conseguimos enxergar tudo claramente, mas em outras perdemos essa vista. Nessas horas é fundamental lembrar da visão que o Senhor nos deu um dia e agir pela fé. Por isso eu falo para vocês, guardem tudo, marquem tudo que o Senhor falar ao coração de vocês, para que nesses dias, né, quando a gente estiver lá embaixo, no vale, a gente possa se lembrar do que Deus falou enquanto a gente estava lá no alto da montanha, para a gente não se perder e que a nossa fé seja fortalecida. Devemos nos mover não segundo aparências ou sentimentos, mas pela convicção das palavras divinas. É a palavra que é o nosso alicerce e ela não muda. Se eu tiver com uma circunstância difícil amanhã, não vai mudar a promessa que o Senhor me deu hoje. Se amanhã eu estiver contente, não vai mudar a promessa, né? Às vezes a gente se perde nisso, deixando com que as circunstâncias venham e domine o nosso coração, domine a nossa mente, domine o nosso emocional. Não é isso que o Senhor quer da nossa vida. Para termos essa firme confiança em Deus, é necessário conhecê-lo profunda e intimamente. Então, não é raso, é na profundidade, é na intimidade, é na comunhão, é nesse lugar que a gente para realmente conhecer quem é o nosso Deus. Por isso, desse trecho em diante, nós nos dedicaremos a explorar certos atributos que fazem parte de quem o Senhor é. Talvez a gente não conheça ainda e a gente vai conhecer agora. Talvez conhecer a Deus a partir de como ele se revelou nas Escrituras seja novo para você. Os atributos são as características de Deus. Assim como pessoas nos leem e nos conhecem a partir das nossas características, o Senhor tem as suas. Né? O que será que eles olhando para vocês falam, aquela ali, a característica dela é esse. O que será que eles olham para mim, as pessoas olham para mim e falam assim, olha ali, a Andréia é assim. Tá? Então, é isso que nós temos que aprender. Quem é o nosso Deus? E se a gente não lê, não tem esse secreto, a gente não tem essas revelações.
Algumas são intransferíveis, aspectos que pertencem somente a Ele e que não podem ser compartilhados com nenhuma criatura, pois apontam para a sua divindade absoluta. Deus é Deus. Nós não somos Deus da vida de ninguém, nós não somos Deus para nós mesmos. Gosto muito de meditar nesses atributos, pois eles trazem descanso ao meu coração. Ele é soberano sobre tudo e todos. Então, quando não entendo, posso confiar em sua soberania e em seus planos e desígnios. Mas existem também as transferíveis. Então, tem aquilo que é a soberania de Deus, né? Quando eu não acredito em mais nada, eu não vejo solução nenhuma, eu creio na soberania de Deus. Eu creio na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, né? Por quê? Porque Deus colocou a mão. Então, isso é intransferível, é só dele. Agora tem outras, mas existem também as transferíveis, como santidade. Por quê? Sede santos como ele foi santo, certo? Como ele é santo. Justiça, não fazer justiça com as próprias mãos, mas ser justo, sim, sim, não, não. Bondade, amor, misericórdia, essas podem ser partilhadas conosco. Na verdade, ele nos convida a imitá-lo em nosso cotidiano. São como presentes preciosos que estão ao nosso alcance. Né? Então, tudo isso que o Senhor deixou é para nós usarmos, e não a nosso favor, em favor de outras pessoas também, né? E às vezes a gente guarda isso só para a gente. Um dos atributos intransferíveis ou exclusivos de Deus é a sua autoexistência. Ele existe por si só. Deus não tem origem, causa ou qualquer dependência externa. Ele não foi criado, não veio a ser e não depende de nada fora dele para continuar existindo. Diferente de tudo o que conhecemos, até do ser humano, que tem a vida sustentada pelo Senhor. Deus simplesmente é. Ele é o eu sou, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e nada criado é capaz de impedir sua existência. Portanto, podemos descansar na certeza de que ele existe e sempre existirá, e que nos leva à segunda característica que gostaria de compartilhar, sua eternidade. Deus não tem começo nem fim, ele é eterno. Ele também é onipotente, ou seja, absolutamente nada é impossível para o Senhor. Além disso, Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Não como quem observa uma linha de tempo, mas como alguém que está acima dela. O Senhor era antes, o Senhor é e o Senhor sempre será. E Ele sabe de todas as coisas, né? Então, como não confiar num Deus assim? Como achar que Ele não está no controle das coisas, né? Não podemos nos perder, temos que conter essa confiança sempre no Senhor. Ele sabe qual é o princípio e o desfecho de cada história. Hoje a gente não consegue visualizar tudo, como que vai ser, né, o que vai acontecer, mas a gente pode trazer paz ao nosso coração quando nós temos confiança que Ele está no controle e que Ele vai fazer o que for necessário. Mesmo quando não entendemos uma situação, podemos crer que Ele zela amorosamente por nós. Confesso que já tive bastante dificuldade de entender, por exemplo, certas tragédias, especialmente mulheres que perderam seus bebês. Né? Algumas no começo da gestação, outras no terceiro, sétimo ou nono mês, quando já tinham tudo pronto. Contudo, ao conversar com cada uma, sempre busquei aconselhá-las e chorar com elas, sem nunca me esquecer de apontar para a onisciência de Deus, né? Então, o que acontece? Existem tragédias e a gente não consegue entender, mas tudo tem um propósito, né? Tudo o Senhor reverte, se nós estamos perto dele, ouvindo dele, ele vai reverter isso em bênção, em uma maneira diferente de ver. Nessa tarde eu estava conversando com a minha norinha e eu falei sobre isso. Eu falei, quando nós olhamos pela perspectiva de Deus, a gente começa a enxergar coisas pequenas e que são mimos do Senhor para a nossa vida. São cuidados do Senhor para a nossa vida, né? E aí a gente passa a ter gratidão por coisas que antes a gente não via, porque passamos a ver pelos olhos de Cristo. Muitas vezes não entendemos nem temos capacidade para compreender determinados cenários. O Senhor, porém, está acima de qualquer suspeita. Vale a pena descansar, entregar e confiar nesse Deus poderoso, infalível e bondoso. Esse é o nosso Deus. Então,
né, uma das coisas que a gente tem que aprender no secreto é isso, que o nosso Deus é infalível, que nós estamos no secreto, entregamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos pedidos para Deus, e Deus que tudo sabe, tudo vê, né, tudo está no controle, ele vai fazer da maneira dele. Então, a primeira coisa é esse alicerce na nossa cabeça, o Senhor está no controle de todas as coisas. Outra faceta de Deus é a sua onipresença, que o permite estar presente em todos os lugares. Como o salmista escreveu: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E isso é especialmente importante quando falamos a respeito de pessoas que passaram por experiências traumáticas, como abusos, rejeições e abandonos. Quando o Senhor as alcança, muitas admitem carregar uma dúvida. Onde Deus estava quando aquilo aconteceu comigo? Né? Quantas vezes a gente perguntou isso, né? Senhor, onde o Senhor estava? Né? Muitas pessoas já falaram, conversaram sobre isso comigo, né? Onde que estava Deus em toda essa situação? Você consegue me mostrar, Andréia? E olha, a única coisa que eu posso falar é: entra no teu secreto e Deus vai te mostrar, né? Eu já sei que eu já falei sobre isso para vocês quando os meus pais eram casados, né? E era muita discussão, era muita batição de boca, baixaria dentro de casa, né? O meu pai era militar, tinha uma arma, às vezes minha mãe pegava essa arma para dizendo que ia matar meu pai. Então eu vi muita coisa disso dentro da minha casa, né? E aí, né? Depois que eu me converti, eu falei: Senhor, me mostra algo de bom no casamento dos meus pais, algo que eu possa ter enxergado que ali o Senhor estava. E o Senhor me fez, né? Uma única passagem que eu via meu pai chegando, né? O único tempo que eu tive intimidade com ele, o Senhor me deu, né? E olha, foi uma coisa tão pequenininha, né? E eu falei: Senhor, que o Senhor estava ali comigo. Então, né? Eu pus aquilo na minha cabeça e aquilo alegrou meu coração. Um único momento que eu tinha com meu pai, né? Além daquelas brigas, das coisas que eu ouvia, o Espírito Santo me trouxe um momento de paz. E isso foi tão grande para mim, né? Que depois de um tempo eu fui falar de Jesus para meu pai aceitou Jesus, a minha madrasta, a minha irmã, todos aceitaram Jesus, foram batizados, né? Então é isso, né? Onde Jesus estava? Ele estava no mesmo lugar que ele sempre está, sempre olhando para nós, né? E colocando a mão dele poderosa e soberana sobre todas as coisas. Minha resposta é que ele estava ali, bem perto. A dor que elas sentiam era ainda mais intensa no coração dele, e desde aquela hora ele já havia providenciado a cura por meio de Cristo, que foi esmagado por nossas maldades, né? Eu penso muitas vezes, né, que tem se falado muito sobre isso esses tempos, né, sobre crianças, né, que são roubadas, traficadas e são usadas, né, em abuso sexual, essas coisas tudo, né? Eu fico pensando: Senhor, como essas crianças que estão lá pensam, né? O que que elas devem pensar? Onde está Deus em tudo isso, né? Mas aí, né, nós aqui, pelo menos já sabemos que Deus, ele já deu Jesus Cristo, ele já deu seu filho por tudo isso, né? E que o Senhor não perdeu o controle sobre todas essas coisas, né? Que a gente continue intercedendo, orando, né, para que essas vidinhas voltem, né, para suas famílias, elas sejam salvas, libertas de tudo isso. E quando forem, que encontram Jesus, né, e que possam ser curadas por ele. Mais uma vez, nós nos vemos diante da dificuldade de compreender Deus e a vida, e isso pode nos confrontar, mas é justamente aí que temos a oportunidade de confiar que Ele jamais nos esqueceu ou se omitiu em situações como essas, né? Esse é o nosso Deus, né? Essa confiança que nós devemos ter, que Ele está, Ele sempre será, né? Ele é o nosso Deus, apesar de toda e qualquer circunstância que nós estamos passando. Então, é um nível a mais, né? A gente está caminhando para um nível a mais com o Senhor. A gente não vai estar mais naquele raso. A gente vai estar no secreto, na presença do Senhor, né? Não vai achar que é tudo maravilhoso. Nossa, vai. Não. O Senhor vai nos capacitar, Ele vai nos moldar, nos dar novas armas para que a gente possa passar por certas situações com mais leveza, com mais confiança nele,
né? Então a gente vai amadurecer nesse lugar secreto com o Senhor, nós vamos amadurecer como filhas amadas, como servas boas e fiéis, amadurecer como esposas, como mães, né? Então é isso que o Senhor quer da nossa vida, nos levar no mais profundo com Ele. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa tarde, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, porque o Senhor é um Deus imutável, Senhor Deus. Pai, tudo aquilo que o Senhor prometeu, Senhor, na tua palavra, Senhor, há de se cumprir em nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, por às vezes não ouvirmos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, ou ouvirmos, Senhor, e não obedecer, isso é o mais certo, Pai, né? Mas que possamos estar nesse secreto, Senhor, e possamos ser moldadas pelas tuas mãos, Senhor. Possamos ter o alicerce, Senhor, que é a tua palavra, Senhor Deus, e que em cima disso, Senhor, nós sejamos construídas pelas tuas mãos, Senhor, não pelas nossas próprias mãos, Senhor. Nunca, Senhor, nunca nós vamos ter a capacidade, Senhor, de nos fazer por nós mesmos, Senhor. Por isso queremos estar na tua presença, te buscando, te conhecendo a cada dia mais, Senhor, e tendo a nossa fé aumentada, que a nossa confiança sempre esteja no Senhor, Pai, que nunca perde o controle de nada, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a também falar sobre isso, para outras pessoas que estão do nosso lado, Senhor, para que nós possamos fortalecer a fé delas, Senhor Deus, e que elas possam buscar mais o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus, Pai, que muda decretos, Senhor Deus. Tu és um Deus que estabelece, Senhor, aqui na terra o que está estabelecido aí no céu, Senhor. E nós somos gratas a Ti, Senhor, porque confiamos no Senhor, que sempre o Senhor fará o melhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.